É verdade. Nervoso, muito nervoso. Terrivelmente nervoso fui e sou. Mas por que motivo hão de dizer que sou doido? Ai, ai. A doença havia apurado os meus sentidos. Não os havia destruído. Não os havia embotado. O que em mim suplantava todos os mais sentidos era a acuidade do ouvido. Ouvia tudo o que ocorria, quer fosse no céu, quer fosse na terra. Ouvia até muitas coisas que ocorriam no inferno. Porque dizem então que eu estou doido? Escutem e observem a serenidade, a sã lucidez com que lhes posso contar toda a história. É impossível dizer como foi que esta ideia primeiro penetrou no meu cérebro. Mas, uma vez concebida, obsidiou-me dia e noite. Não existia móvel, não existia paixão. Eu era amigo do velho. Nunca me fizera mal, nunca me soltara. Eu não lhe cobiçara o ouro. Eu creio que foi... Foi o olho, sim, foi isso. Tinha um olho de abutre, um olho de um azul pálido, coberto de uma membrana. Sempre que me fitava, gelava-me o sangue. E assim, pouco a pouco, muito lentamente, foi-se gerando em mim a decisão de matar o velho, como o único modo de me libertar para sempre daquele olho maldito. Conta um conto apresenta. De Edgar Allan Poe, O Coração Delator. Publicado em 1842. Narração de Marcelo Fávaro. Agora aqui é que está o nó da questão. Julgai-me doido? Os doidos nada sabem. Mas devíeis me ter visto. Devíeis ter visto o tino com que procedi, a cautela, a previsão, a dissimulação com que operei. Eu nunca fora mais afável com o velho do que durante a semana que procedeu o seu assassínio. Todas as noites, cerca da meia-noite, desandava o fecho da sua porta e a abria. Oh, com que extremos de cuidado! E então, depois de abrir uma estreita fresta, introduzia uma lanterna de furta-fogo, tendo o cuidado de evitar que a sua luz pudesse ser vista, e depois enfiava a cabeça. Oh, havíeis de rir se visseis quão astutamente eu enfiava a cabeça pela fresta da porta. Movia-a lentamente, muito lentamente, a fim de não perturbar o sono do velho. Levava-me 1 hora a passar a cabeça pela exígua abertura, até o poder ver estendido na cama. Ah, teria um doido procedido com todos estes cuidados? E depois, quando já tinha a cabeça toda dentro do quarto, apagava a lanterna, cautelosamente, muito devagarinho, de modo que só um tênue raio ficasse incindindo sobre o olho. Aquele olho de abutre. Fiz isto durante 7 longas noites. Sempre à mesma hora. Sempre à meia-noite. Mas sempre encontrei fechado o olho. Era assim impossível levar a cabo o meu plano. Pois o que me incomodava, o que se tornava para mim incomportável, não era o homem, mas sim o olho maldito. Todas as manhãs, ao romper do dia, entrava com todo o descaro no quarto dele e falava-lhe afoitamente,
tratando-o pelo seu nome com todo o carinho e perguntando-lhe como passara a noite. Vedes, pois, que era mister que ele fosse um homem muito perspicaz para suspeitar que todas as noites, ao bater das 12, eu espreitava o seu dormir. Na 8ª noite, fui mais cauteloso do que de costume ao abrir a porta. Ponteiro de um relógio é mais ligeiro do que a minha mão. Antes daquela noite eu nunca sentira o alcance das minhas forças, da minha sagacidade. Mal podia exprimir a minha sensação de triunfo. Pensara que eu me achava ali, abrindo a porta, pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhara o que eu secretamente fazia ou pensava. Ri-me francamente, com ufania e regozijo, a esta ideia, e talvez ele me ouvisse, pois que se mexeu na cama subitamente, como que sobressaltado. Pensais talvez que recuei? Mas não. O quarto estava escuro como breu, mergulhado em trevas espessas. Pois, por medo dos gatunos, as portadas das janelas estavam solidamente aferrolhadas. E por isso eu sabia que ele não podia ver a abertura da porta. Continuei, portanto, a abri-la de mansinho, mas com a mão firme. Já tinha a cabeça dentro e ia abrir a lanterna quando me escorregou o polegar do puxador da porta. E o velho deu um pulo na cama, exclamando: "Quem está aí?" Fiquei imóvel e em silêncio. E durante 1 hora não mexi um músculo. E nesse lapso de tempo, não o ouvi deitar-se de novo. Continuava sentado na cama, de ouvidos à escuta. Tal qual como eu, que passei noites após noites escutando os ralos da parede. Daí a pouco ouvi um leve gemido, que eu sabia ser o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de queixume. Oh, não! Era o som débil, sumido, que sobe do âmago da alma empolgada pelo terror. Eu conhecia bem esse som. Muitas noites, precisamente ao cair da 12ª badalada, quando todo o mundo dormia, ele se escoou pelo meu próprio peito, tornando mais profundo ainda, com seu temeroso eco, os terrores que me desvairavam. Repito, conhecia-o muito bem. Eu sabia que o homem sentia e tinha pena dele, e todavia no íntimo do coração exultava. Sabia que ele ficava acordado desde que ouvira o primeiro rumor, quando se mexera na cama. Os seus receios foram se avolumando. Tentara persuadir-se de que eram infundados, mas não pudera. Dissera repetidas vezes consigo mesmo: "É apenas o vento da chaminé. É só um rato atravessar o quarto." Ou "É apenas o raspar de asas de um grilo." Sim, ele tentara confortar-se com estas hipóteses, mas achara tudo baldado. Tudo baldado porque a morte, aproximando-se dele, pairava na sua frente com sua negra sombra e envolvia a vítima. Era a lúgubre influência da invisível sombra que o fazia sentir, embora nada visse nem ouvisse, sentir a presença da minha cabeça dentro do quarto. Tendo esperado muito tempo, muito pacientemente, sem o ouvir deitar-se, resolvi abrir uma estreitíssima fenda na lanterna. Depois abria
Não podeis imaginar com que requintes de cautela, até que, finalmente, um tênue raio, semelhante ao fio de uma teia de aranha, atravessou a fenda e incidiu em cheio sobre o olho de Abutre. Aquele olho estava aberto, arregalado, e fiquei furioso ao fitá-lo. Via-o com perfeita nitidez, todo azul, velado de uma membrana hedionda que me gelou até a medula. Eu, porém, nada mais podia ver do rosto ou do corpo do velho, pois dirigira o raio, como que por instinto, precisamente sobre o ponto maligno. E agora não vos disse eu já que aquilo que vós erradamente tomais por loucura nada mais é do que a hiperagudeza dos sentidos? Agora chegava-me aos ouvidos um ruído abafado, soturno, acelerado, semelhante ao que faz um relógio embrulhado em algodão. Eu conhecia muito bem esse ruído. Era o palpitar do coração do velho. Multiplicou a minha fúria, do mesmo modo que o rufar do tambor espicaça a coragem do soldado. E apesar de tudo, porém, refreei-me e mantive-me quieto e em silêncio. Quase não respirava. A lanterna imobilizara-se-me na mão. Tomei a peito ver com que firmeza podia deter o raio sobre o olho. Entre mentes, o diabólico palpitar do coração redobrava de intensidade. Batia cada vez com mais força e mais depressa. O terror do velho devia ser extremo. As pancadas eram cada vez mais fortes. Reparais bem? Já vos disse que sou nervoso. Sou, na verdade. E agora, àquela hora avançada da noite, no silêncio pavoroso daquela velha casa, um ruído assim tão estranho excitava-me até as raias de um terror incoercível. Todavia, consegui reprimir-me por mais alguns minutos. As palpitações, porém, continuavam num crescendo de intensidade. Parecia-me que o coração do velho ia arrebentar. Apoderou-se de mim então uma nova ansiedade. E se os vizinhos ouvissem aquelas insólitas pancadas? Chegara a hora do velho. Com um berro de raiva, dei a força toda à lanterna e saltei para dentro do quarto. Agitou-o todo um tremor. A som. Num instante arrastei-o para o soalho e atirei-lhe para cima a pesada cama. Sorri então alegremente. Ao verificar que tudo estava consumado. Durante muitos minutos, porém, o coração continuou a bater com um som abafado. Isto, no entanto, não me incomodava. Não se podia ouvir do outro lado da parede. E por fim cessou. O velho estava morto. Afastei a cama e examinei o cadáver. Sim, estava rígido como pedra. Morto e bem morto. Pousei a mão sobre o coração e conservei-a aí uns poucos minutos. Não se percebia mais a tênue palpitação. Não havia que duvidar. Estava morto. Aquele olho nunca mais me atormentaria. Se ainda me tendes por doido, mudareis de parecer, logo que eu vos descreva as ponderadas precauções que tomei para ocultar o cadáver. A noite ia avançando e eu apressava-me na minha tarefa, mas em silêncio. A primeira coisa que fiz foi esquartejá-lo. Cortei-lhe a cabeça, os braços e as pernas.
Depois, arranquei 3 tábuas do soalho do quarto e sepultei tudo entre os barrotes. Tornei a colocar as tábuas tão habilmente, tão atiladamente que não havia olho humano, nem mesmo o dele, que pudesse lobrigar fosse o que fosse de anormal. Não havia de lavar, não havia mancha nenhuma. O sangue caíra todo numa bacia que eu tivera a prudência de utilizar. Quando terminei todo esse trabalho, eram 4 horas. E ainda estava tão escuro como se fora meia-noite. Ao bater a última badalada no sino, ouvi que alguém batia à porta da rua. Desci para abri-la, serenamente, afoitamente, porque tinha eu agora que recear. Entraram 3 homens, que se apresentaram com toda a delicadeza, como agentes da polícia. Um vizinho ouvira um grito durante a noite. Levantaram-se suspeitas de que algum crime houvesse perpetrado. E eles, os agentes, haviam sido incumbidos de passar uma busca ao prédio. Eu sorri, porque havia eu de temer. Dei as boas-vindas aos recém-chegados. Franqueei-lhes a casa. O grito? Expliquei. Fora eu próprio quem em sonho soltara. O velho achava-se ausente na aldeia. Acompanhei os visitantes por toda a casa. Pedi-lhes que examinassem. Que examinem bem. Levei-os por fim ao quarto dele. Mostrei-lhes os seus tesouros arrumados, intactos, no entusiasmo da minha confiança. Levei cadeiras para o quarto e convidei-os a descansarem das suas fadigas, enquanto eu, na desvairada audácia do meu perfeito triunfo, colocava a minha cadeira mesmo no sítio por baixo do qual jazia o cadáver da minha vítima. Os agentes estavam satisfeitos. As minhas maneiras haviam nos convencido. Eu estava perfeitamente à minha vontade. Eles estavam sentados e, enquanto eu lhes respondia jovialmente, conversavam sobre coisas familiares. Porém, passado pouco tempo, senti-me empalidecer e no meu íntimo desejei que eles se fossem já embora. Doía-me a cabeça e parecia-me ter uma zoeira nos ouvidos. Eles, porém, continuavam sentados e não cessavam de cavaquear. A zoeira nos ouvidos tornara-se agora mais nítida. Falei mais alto a fim de me libertar daquela sensação, mas o ruído continuava e era cada vez mais nítido, até que, por fim, percebi que o ruído não residia dentro dos meus ouvidos. Nesta conjuntura, fiquei sem dúvida muito pálido, mas falei com mais fluência e engrossei a voz. O ruído, porém, se intensificou. E que podia eu fazer? Era um ruído abafado, soturno, acelerado, muito semelhante ao que se faz um relógio. O relógio embrulhado em algodão. Arquejava, ofegante, e todavia os policiais nada ouviam. Falei mais depressa, mais entusiasticamente. O ruído, porém, aumentava de intensidade. Levantei-me e pus-me a discutir sobre frioleiras, num tom de voz forte, com gestos violentos. Por que é que eles não se iam embora? Comecei a andar de uma banda para outra, batendo pesadamente com os pés no chão, fingindo-me enfurecido pelas considerações dos homens. Mas o ruído aumentava. Aumentava sempre. Oh, meu Deus! Que podia eu fazer? Espumei, disparei, praguejei. Agarrei na cadeira em que estivera sentado e pus-me a raspar com ela as tábuas do soalho. Mas o ruído suplantava tudo,
e cada vez se ouvia mais, e cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais. E no entanto, os homens continuavam a conversar prazenteiramente e sorriam. Era possível que eles não ouvissem. Deus onipotente, não, eles ouviam, eles suspeitavam, eles sabiam. Estavam zombando do meu horror. Era o que eu pensava, pelo menos. E é o que eu penso. Mas tudo, fosse o que fosse, era preferível àquela agonia. Tudo era mais tolerável do que aquela irrisão. Não podia suportar por mais tempo aqueles risos hipócritas. Sentia que tinha de gritar ou de morrer, e então as pancadas continuavam. Escuta! A bater cada vez mais forte, com cada vez mais força. Patives! Bradei então no auge do desespero. Não dissimulem mais! Eu confesso o crime! Arranquem estas tábuas aqui! Vejam! São as palpitações do seu hediondo coração. Inferno! Muito bem, seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Fávaro, eu sou o narrador aqui do canal Conta um Conto e é importante, é interessante que você faça a sua inscrição, ative o sininho, você já está ligado qual é a conversa, né? Então, aqui, o que a gente pode falar de Edgar Allan Poe? Primeiro, que ele é um dos grandes mestres do horror, do terror, e ele ajudou a trazer esse novo gênero, né, do romance policialesco, né, dos contos policiais, e sobretudo deu uma nova roupagem para o terror, para o horror. É claro que antes de Edgar Allan Poe tinha já algumas narrativas de terror. Desde o começo da escrita a gente acompanha aí de tempos em tempos uma subida do terror ali, né, ao gosto popular. Porém, não dessa forma e com uma popularização muito grande. Então, é claro que nós temos o Frankenstein antes, né? A Mary Shelley inaugura aí a ficção científica e traz, misturado com o terror, né, do monstro que se tornou um dos maiores clássicos do terror da história. Mas o Edgar Allan Poe, ele traz, de olho em todas as mudanças que estavam ocorrendo na sociedade. Você pode crer aí que na primeira metade do século XIX nós temos já a Revolução Industrial, uma nova forma de consumir literatura, porque as pessoas não tinham mais tanto tempo para ler um livro de 1000 páginas. Então, para que fosse popular, deveria ser uma leitura rápida, de uma sentada só, como dizia o próprio Edgar Allan Poe. E aí, é claro que você pode ouvir aqui no canal a filosofia da composição, que ele explica como se dá a criação dos seus contos. Principalmente, ele usa aí como base o corvo, porém serve para muitos dos seus contos que são aí já do gosto popular. A maioria deles todo mundo conhece, como o Gato Preto, a Berenice, o Coração Delator, né? O Enterro Prematuro, bom, são tantos outros. Tem o Curioso Caso do Sr. Valdemar, que é um conto sobre hipnose, muito interessante também. Os Crimes da Rua Morgue. Então, realmente, quem gosta do Edgar Allan Poe, eu sou muito fã dele. Acho que ele é o pilar aí, o pilar principal do terror e do horror, principalmente do século XIX, mas também consumido aí até os dias atuais, ok? Conheci-o na faculdade, leituras no curso de letras, porém ganhei o gosto aí para trazer para casa sempre que eu vejo uma coletânea nova do Edgar, ok? O que a gente pode falar do Delator é o seguinte:
É a primeira vez que a gente encontra narrativas em primeira pessoa do ponto de vista do psicopata, do maluco, do doido, né? Você vê que ele fica o tempo todo, mas eu não sou louco, hein? Eu não, você acha que eu sou louco? Um louco faria isso? Levaria mais de 1 hora para colocar a cabeça para dentro do quarto do velho? Sim. O louco, aliás, só um louco faria isso, né? Mas é bem interessante aí a composição, a arrogância dele, né, de trazer os policiais para dentro do quarto do velho. Eu já narrei esse conto, mas foi um dos 15 primeiros contos que eu tinha narrado dele, né? Foi em 2017, ainda no comecinho, e a qualidade está péssima, o som tá alto, eu gravei no celular, então não faz jus aí, até para eu mesmo não consigo ouvir direito. Então resolvi trazer, e eu vou trazer novamente mais alguns contos que estão no começo do canal e que são muito importantes, como alguns: O Pesadelo a 22 Mil Pés, do Richard Matheson, A Tumba, do Lovecraft, vou regravar também, o Diabo no Campanário, que eu não regravei, tá ainda, a gravação tá ruim, então eu vou trazer aí algumas novidades para vocês que já foram gravadas, intercalando sempre com contos que eu ainda não narrei, né? Novidades e o que vocês pedem também. Tem um povo pedindo o Hércules, a volta dos contos do Hércules, eu vou trazer do Conan também, e aos poucos eu vou alimentando a plataforma. Fim de ano, vocês sabem que é difícil, né? Mas quero trazer uma nova narração do Medo, de Guy de Maupassant, né? O próprio Curioso Caso do Sr. Valdemar, né? Quero fazer uma releitura da Última Pergunta, do Isaac Asimov, né? E aos poucos, o Barril de Amontilado, quero regravar, a pata do macaco, né? A mão do macaco, do Jacobs, né? O Poço e o Pêndulo, o Retrato Oval, que é um conto maravilhoso, o Retrato Oval, né? Então, todos eles estão ainda com uma gravação que não é meio difícil de ouvir, né? Mas eu quero trazer de volta, né? Tudo bem, pessoal? Então, estamos fechando 2020, né? E um abraço aí para todos vocês, e espero estar contigo em 2021, trazendo novos contos para você ouvir no ônibus, ouvir nas suas viagens, em casa, enquanto você trabalha. E me diz o que você achou comentando aqui, e até o ano que vem. Muito obrigado.